nós vamos falar do São Paulo, hein? Porque o São Paulo está prestes a anunciar uma contratação para a lateral direita. Um acordo já foi firmado, né? Os nossos colegas que cobrem o dia a dia do tricolor paulista, o Giovanni Chacon, o Cedric Soares, hein? Lateral direito português. Está chegando ao São Paulo num contrato por experiência, né? De 3 meses, se der certo, estica até mais esse contrato e até pelas informações que estão chegando, ele já disse que vai permanecer por muito tempo no São Paulo, né? Que não vão ser apenas 3 meses. E o detalhe, o Cedric Soares, ele assistiu o jogo nas arquibancadas do estádio do Morumbi, a vitória contra o Guarani por 1-0, antes mesmo do majestoso contra o Corinthians, e foi reconhecido por um torcedor do São Paulo, e dali em diante, né, todo mundo teve ciência dessa possível operação, e tá aí, Cedric Soares, que já estava treinando também lá no CT da Barra Funda, se acertou com o São Paulo por 3 meses, é o nome internacional, jogador que chegou a atuar por algumas temporadas na Premier League com a camisa do Arsenal e está chegando para reforçar o tricolor paulista. Será que vale esse investimento no Cedric Soares, Flávio Prado? É lateral direito, experiente, já estava um tempinho aí, né, sem contrato, pelo que eu estava vendo, enfim... agora chega para reforçar o São Paulo. É uma posição carente no futebol mundial, não só aqui no futebol brasileiro, né? Esses laterais direitos e esquerdo, né? Mas você acha que vale o investimento do São Paulo? Então, como você falou, é uma posição carente. E teve um jogador que apareceu muito bem, chamado Mike, que foi um dos destaques da final da Copa São Paulo, que por acaso joga no São Paulo. E por causa do Cedric Soares, um jogador que quando era bom era médio, né? O São Paulo, e agora está parado há 1 ano, um jogador de 33 anos, que sem nenhuma expectativa futura de retorno, e nem atual, né? O São Paulo não vai subir o Mike, que tem agora a oportunidade da vida dele, não vai subir o Mike para contratar o Cedric Soares. Isso aí é o fim da picada. Isso é um desrespeito com o Cotia, isso é um desrespeito com o jogador, com a família do jogador, com todo o trabalho que foi feito. Alguém pode dizer, mas ele é jovem, pode ter tempo. Nem sempre. Às vezes é essa a oportunidade, é agora ou nunca. Então, eu acho isso um absurdo. Não tem o menor sentido você trazer um jogador nessa condição, um jogador que nunca foi grande coisa, mas no auge já não era grande coisa. Imagina agora, 1 ano parado, tudo, e não colocar o Mike. Eu acho isso o fim da picada. Para que serve o Coutinho, então? Para ganhar a Copa São Paulo? Faz o que com a Copa São Paulo? Nada. É um absurdo não promover o garoto e trazer um jogador veterano e tal. E o Zuberdia disse isso, não, eu não quero ele, eu não vou subir o Mike porque eu tenho o Cedric Soares. Isso é uma piada, né? Isso é uma brincadeira. Isso é uma ofensa para a Cotia. No meu modo de entender, é um absurdo, é uma coisa ridícula. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, falando aqui do São Paulo Futebol Clube. É nome internacional, Cedric Soares acertou com o São Paulo por 3 meses. Vale a pena essa operação para o São Paulo, Bruno Prado? Tá aí, jogador chegando... até passando aqui o histórico do Cedric, ele atuou emprestado ao Fulham na Inglaterra até o meio de 23, retornou ao Arsenal, o vínculo com os Gunners terminou em julho de 24 e o lateral direito não entra em campo desde março, quando jogou por 25 minutos na vitória por 6-0 sobre o Sheffield United. Nos últimos meses vinha mantendo a forma num clube de Portugal, então a gente está falando aqui de um jogador que não entra em campo há quase 1 ano, né, que o São Paulo está trazendo para a lateral direita, Bruno Prado. Uma contratação que não precisava mesmo. O São Paulo, ele, até sem contar com o Mike, ele já tem na lateral direita, não é nada brilhante, bem longe disso. Mas dá para levar com o Igor Vinícius, com o Moreira e o Ferrarese, né? O Ferrarese joga de lateral também, já até melhor na lateral do que na zaga. O Ferrarese foi melhor jogando nessa posição. Então não precisava, a diretoria do São Paulo está trazendo um jogador que o presidente falou, né? Um cara experiente que nos procurou para manter a forma, então vamos ver como é que ele vai se comportar, enfim. Mas acho que não é uma coisa que o São Paulo precisava, não. O São Paulo que tem os seus problemas e até a venda do William Gomes, que vai ser concretizada aí por cerca de 9 milhões de euros, mais a chegada do Wendel agora, e o São Paulo deve manter 20% dos direitos. O São Paulo vende o William Gomes barato porque o São Paulo tem problema financeiro. Que aí eu vejo uma tentativa assim, porque o Zubeldia não coloca. Acho que não tem nada a ver com o técnico isso aí. Isso aí, o São Paulo ele vende o William assim como ele vendeu vários jogadores da base nos últimos anos, abaixo do que valeria. Isso vem até antes do Casares. O Militão,
ele saiu faltando 6 meses para acabar o contrato, saiu barato. São Paulo ganhou mais, isso é uma coisa que São Paulo conseguiu fazer bem, manter uma porcentagem. São Paulo ganhou mais na venda do Militão do Porto para o Real Madrid do que na venda dele para o Porto, do São Paulo para o Porto. Como o Antony também, o São Paulo ganhou mais na venda do Ajax para o Manchester United. Como o Wellington acabou de sair de graça, aí já nessa gestão. O Wellington saiu porque o contrato acabou e não renovaram o contrato dele. Era um titular do time, ele saiu porque assinou um pré-contrato e foi embora. Então, a diretoria do São Paulo, eles vendem barato porque tem uma crise financeira que vem de gestões anteriores e que essa gestão até agora também não resolveu. Está começando o 5º ano do mandato do Júlio Casares. E agora que tem um projeto de tentar melhorar a parte financeira do clube. Vamos ver se vai funcionar, se daqui a alguns anos a situação estará melhor a partir do projeto que começa esse ano, no 5º ano de mandato do atual presidente. Que tem jogadores que chegam que eu não acho que foi uma exigência do treinador, porque eles não jogam com o treinador. O Jamal Lewis, ele não jogou com o Zubeldia. Se fosse uma coisa do Zubeldia, ele botaria o cara para jogar. O Santiago Longo, ele não joga com o Zubeldia. Ele é um jogador, hoje pode ter 12 jogadores no banco. O Zubeldia não bota ele nem no banco. Então, tem contratações que chegam que vêm, acho que mais de cima. São opções, a diretoria pode contratar, ela não precisa necessariamente contratar só com pedido do treinador, mas são contratações do São Paulo, e nesse caso de usar a base, se o São Paulo tem como projeto usar a base, na hora que contrata o técnico, você tem que conversar, olha, nós estamos numa situação financeira difícil, nós vamos usar a base. Você topa trabalhar dessa maneira? Beleza, topo. Então, beleza, você vem pra cá. Se ele fala, não topo, não vou, São Paulo não... Ele entrevista os treinadores, né? Eles falam isso, que eles entrevistam os treinadores. Chega nele, nós queremos trabalhar com a base, você topa? Ele fala, não, eu prefiro trabalhar com jogadores mais experientes. Não, então pra gente, infelizmente, não vai dar, porque a gente quer trabalhar com a base e vamos procurar outro. Então, o São Paulo, ele vende mais barato que o Palmeiras, por exemplo, porque o São Paulo precisa de dinheiro. E o Palmeiras não precisa tanto. O Corinthians, a mesma coisa. O Corinthians, o Moscardo faz 2, 3 jogos bons, já é vendido. O Murilo, que está muito bem na Inglaterra, vendido também rapidamente. Como aconteceu com o Wesley, agora para a Arábia Saudita. O Palmeiras, eu não vou nem colocar Hendrick e Estevão no negócio, porque são 2 fenômenos. Mas o Luiz Guilherme foi vendido por 30 milhões de euros, o William Gomes por 9 e pouco. O Vitor Reis, zagueiro, ele foi vendido mais caro do que o Beraldo e que o Murilo. O Beraldo do São Paulo e o Murilo do Corinthians. Por quê? Porque o São Paulo e o Corinthians precisam de dinheiro. Então, qualquer proposta de 9, 10, 11 milhões de euros, a chance de você tirar um jogador do São Paulo ou do Corinthians é grande. Do Palmeiras, se você chegar para oferecer 10 milhões de euros num garoto com potencial, não vai nem começar a conversa. Então, essa é uma diferença que vem da gestão, não só da atual, das anteriores, que eram do mesmo grupo político, e da atual, que já está começando o seu 5º ano no mandato. Você acha que o São Paulo vendeu muito barato o William Gomes? Sim. A gente está falando de 10 milhões... Não, 10 milhões e 500 foi o que o Palmeiras vendeu o Verón para o Porto, né? Acho que foi 9. No caso do São Paulo foi até um pouco menos nessa negociação, mas o São Paulo ainda fica com 20% de um percentual de futura venda do William Gomes, no caso aí envolvendo o Porto. Isso pode lá para frente dar um lucro maior ao São Paulo, se o jogador for bem na Europa. Aconteceu com o Militão, aconteceu com o Antony. O São Paulo faturou de manter a porcentagem. Mas hoje o São Paulo é frágil no mercado. O São Paulo é frágil porque não tem dinheiro, como o Corinthians é frágil no mercado. E como o Palmeiras é um time que vende mais caro. Aí não é nem questão da qualidade. Comparando os zagueiros Vitor Reis, Beraldo e Murilo. O Vitor Reis não é necessariamente melhor que os 3. Até o que está hoje mais atrás, porque é mais novo, jogou menos. Hoje ele seria o 3º nessa hierarquia, mas os times contratam muito num potencial. Vamos supor que daqui a pouco fique claro que o Vitor Reis é o melhor dos 3. Pode acontecer. O Murilo está muito bem, o Beraldo mais ou menos, né? O Vitor Reis a gente ainda vai ver no futebol europeu. Mas ele está sendo vendido mais caro que os outros 2 porque ele está num clube que não precisa de dinheiro. Ou todo mundo precisa menos, não está desesperado. No São Paulo e no Corinthians, se você chegar com 9, 10 milhões de euros, você tem chance de levar qualquer jogador. A torcida do São Paulo não gostou muito dessa contratação do Cedric Soares, né? Criticou a atual diretoria, até porque, como disse o Flávio, a contratação de Cedric Soares tira o espaço de 2 jogadores, né? Do Mike e do Moreira. 2 atletas com formação no tricolor e que a torcida queria ver mais em campo. E por que questiona a diretoria do São Paulo por essa contratação? Porque o presidente Júlio Casares já havia
prometido que iria compor o grupo principal com os jogadores da base. E não é bem o que acontece, né? Tá chegando o Cedric Soares agora, já chegou o Oscar, por exemplo, enfim, seria um ano de mais austeridade financeira, de poucas movimentações no mercado, mas o São Paulo se movimentou sim nessa janela de transferências, trouxe também o Enzo Dias, apesar de ser um empréstimo sem custos, mas enfim, o São Paulo acabou se movimentando e isso, é claro que tira espaço de atletas promissores das categorias de base e nesse caso, né, envolvendo aí o Mike e o Moreira. Também é importante a gente colocar aqui na mesa, na pauta, que o próprio Casares comentou em dezembro, durante a negociação com o empresário grego Evangelos Marinakis, que queria potencializar ainda mais essa base do São Paulo. Então, Mauro César, a torcida do São Paulo tem razão em cobrar a diretoria por conta dessa contratação do Cedric Soares, que tira espaço, né? Evidentemente, tira espaço de jogadores da base, Mauro. Eu acho que talvez nem tire. Sabe por quê? Não consegue jogar. Os números do Cedric Soares. É impressionante como o São Paulo, como se fosse um clubezinho qualquer, abre as portas para um jogador, sei lá para atender a quem, né? Para agradar a quem, para um jogador que tem o seguinte retrospecto. Está sem jogar desde que saiu do Arsenal, sem clube. Na temporada anterior, ele estava vinculado ao Arsenal e ele fez. Ele entrou em campo em 3 jogos da Premier League, um da Champions League, um da Copa da Liga, um da Copa da Inglaterra, sempre jogando minutos. Seu último jogo foi em março do ano passado, vitória fora de casa sobre o Sheffield United de 6-0. Quando ele entrou, o placar era de 6-0. Esse é o Cedric Soares, que não consegue jogar um tempão, vira e mexe, alguém fala dele aqui no Brasil e tal. E aí o São Paulo vai abrir as portas para treinar, ficar lá, correr no campo, usar a sala de musculação, tudo bem. Agora, baratinho, são só 3 meses, é assim, o São Paulo está nadando dinheiro, né? Contrata o jogador por 3 meses, vai pagar salário, vai estabelecer um vínculo, para quê? O cara não consegue jogar. Se ele entrar em campo e jogar, vai ser a maior surpresa da história, porque o cara não consegue há muito tempo. E ele tem um currículo, e mesmo assim não consegue se encaixar em clube nenhum. Por quê? Porque não consegue jogar, fisicamente o cara não rende mais. Assim, uma hora é o Rames, outra hora é o Jamal, agora é o Cedric, são umas coisas assim que não dá para entender, né? Não são exatamente da mesma família, mas são contratações, no mínimo, questionáveis. Aí a ideia, eu falei com uma pessoa de São Paulo, eu falei assim, mas o Sabino deu certo. Pô, o Sabino agora é o padrão, meu Deus do céu. O Sabino é referência de São Paulo, projeto Sabino. E deu certo assim, é ok, né? Ok, tá lá no elenco, mas não é só o Sabino chegou, tomou conta da zaga, capitão do time, melhor jogador. Não, ele tá no elenco. Projeto Sabino? O projeto Sabino, gente, não dá para entender. O mais impressionante é que o final de semana foi ótimo no São Paulo. É meio perigoso porque ano passado estava todo mundo carpinizado nessa época do ano, depois tudo era uma porcaria. O carpini era ruim, não prestava mais, né? Então é muito cuidado, muita calma nessa hora, né? Curtir as vitórias, óbvio, né? Ficar feliz com os resultados, evidente, eufórico. Agora, o Oscar já tem que ir para a seleção, já é o melhor do mundo, o Lucas não sei o quê, o Zambel Dias, fantástico, ele entra no campo, soca o gramado e vibra. Tudo isso é para o momento, gente. Passou. Acabou. É um clássico, mas um clássico não muda nada também. É só pela rivalidade, mais nada, porque os dois têm tudo para se classificar. O campeonato se decide lá na frente. É a competição menos importante das 4 que São Paulo disputará no ano. Então, vale pelo momento. É tipo Supercopa domingo. Quem vai vencer? Botafogo ou Flamengo? Ganhou, legal na hora. E segunda-feira acabou, amigo. Não tem muito o que ficar festejando, porque não adianta nada você festejar a Supercopa. O Atlético teve um ano que ganhou a Supercopa. O Atlético Mineiro tinha sido campeão brasileiro da Copa do Brasil, não ganhou mais nada o resto do ano. Mandou embora o técnico, que era o Turco Mohamed, ficou trocando de treinador, não foi para lugar nenhum. Do que jeito ganhar a Supercopa? São Paulo ganhou ano passado, teve dança no vestiário. E depois não aconteceu mais nada. Trataram aquele confronto como se fosse um jogo de Libertadores. Não era um jogo de Libertadores, era a Supercopa. E esse jogo de domingo passado foi um clássico, foi legal, a atmosfera no estádio, a torcida feliz, uma grande vitória. Mas é só isso. E aí, mas deixou a torcida feliz. Aí dias depois vem esse negócio. Dias depois, não, dia seguinte vem esse negócio. Não, o Cedric aqui. Fosse alguns anos que ele conseguia jogar e tal, ok. Mas o cara não consegue jogar, gente. Então, o Rames era a mesma coisa. Na época também perguntei, por que o Rames Rodrigues? Não, ele não joga, ele está sempre parado, machuca, volta, só joga na Colômbia. Não acreditamos que dessa vez... Por que dessa vez? Eu queria entender por que dessa vez vai ser diferente. O que aconteceu dessa vez que vai ser diferente? O cara não jogou no Catar. E até agora não sabemos quanto custou a aventura Rames Rodrigues. Até hoje. Né? Estamos aguardando. E também não sabemos, né? E também não sabemos identificar quem foi o autor do gol do título da Copinha
por intermédio daquela foto fantástica que você conhece. Tem uma foto, um troféu. Casares... Tem tantos personagens ali, você pensa, quem fez o gol? Quem não viu o jogo, fala, quem fez o gol? Você não sabe. O Casares ajudando, né, a levantar o troféu, né? Sim. E ali ele toma boa parte da foto e aí você não consegue, sabe o que acontece? De alguma maneira, identificar o autor do gol ou até mesmo o Rian Francisco e outros destaques da base do São Paulo. Ele cabeceou junto aquela bola pro gol, o gol da virada. Ele fez até um movimento assim, mandou uma energia e tudo aconteceu. Ele é fantástico. Mas eu ainda acho que o melhor momento ainda é a foto do Roberto Carlos. A foto do Roberto, aquela montagem lá, absurda. Pra mim, aquela é imbatível. Absurda de boa. Mas, o Flávio, o Cedric Soares, até nesse ponto que citou Mauro, o jogador que saiu do Arsenal. O que me chama a atenção é isso, o jogador que saiu do Arsenal, de repente, sei lá, um clube ali da Inglaterra, de médio porte. Na Europa em geral. Na Europa em geral, tem vários mercados aí alternativos. Né? Sei lá, em Portugal mesmo. Por que não se acertou em nenhum time da Europa e veio parar aqui? Inteligentes, né? Os portugueses, você vê se eles enchem a bola de técnico português que a gente faz aqui. O Porto acabou de contratar um técnico argentino de 39 anos. Que até outro dia estava no Independiente Del Valle, né, Martins? Exatamente. O Benfica, por 3 anos, tinha um técnico alemão. O técnico da seleção portuguesa é um espanhol. Só aqui que a gente acha que técnico português é gênio. Então, os portugueses e o Cedric Soares empurra para nós também. Agora vão começar a empurrar jogador também. Já estão, sabe? Já tem técnico, comissão técnica. Já que os brasileiros acham que os portugueses estão tão genéticos, eles vão começar a empurrar jogador. Você vê como é que a coisa está tão feia no São Paulo. E o Santos está contratando um jogador machucado chamado Neymar. São Paulo está contratando um jogador machucado chamado Cedric Soares. Tá feia a coisa, né? Tá feia. E até em cima disso, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, vai participar de uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do clube nesta terça-feira, às 18h30, para prestar esclarecimentos sobre 3 temas a pedido da oposição. O assunto que gera mais dúvidas entre os opositores é o plano do dirigente de ter um parceiro nas categorias de base. A gente até citou aqui, né, o Grego, que o São Paulo estava negociando, né, e tem um projeto aí para as categorias de base em que o Grego vai assumir parte da operação que o São Paulo tem em Cotia. A operação é vista pela oposição do São Paulo como cessão onerosa da parte do Centro de Formação de Atletas que funciona em Cotia. Casares nega que esteja vendendo uma fatia das categorias de base. No entanto, no final do ano passado, em entrevista coletiva, o dirigente admitiu que estava em negociação com o Marinax por investimentos na base tricolor com direito a contrapartidas ainda não detalhadas. 50 conselheiros ligados à oposição pediram a convocação dessa reunião extraordinária. Eles também querem explicações do presidente sobre uma suposta resistência do Departamento de Futebol Tricolor em relação a respeitar o teto de gastos estabelecidos pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, que foi criado pelo clube para captar recursos, né? E o terceiro ponto a ser discutido nesta reunião extraordinária é o projeto de reforma do estádio do Morumbi. Então, o Casares vai participar hoje às 18h30 desta reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, a pedido da oposição, para prestar esclarecimentos. Isso me fez lembrar também do Casares, porque ele foi flagrado viajando, né, para Londres. E aí teve torcedor de São Paulo que questionou o que ele tá fazendo agora lá, o que ele vai fazer lá, que viagem é essa? Aí depois o Casares volta, né? E ele diz, tá vendo, fui lá, disseram que eu fui para passear e tal, e aí tinha essa história das categorias de base do São Paulo, né? Desse possível acordo do São Paulo com o Grego, que também foi colocado lá na SAF do Vasco, né? Que estava interessado em comprar a SAF do Vasco. Colocaram esse Grego aí, o Evangelos Marinax, em 50 negócios, né? 50, 60 negócios diferentes. Então, o Júlio Casares vai ter que prestar esses esclarecimentos hoje mais tarde, e é claro que toda a repercussão você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.